Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o Dr. João Vianney, ele que é alergista e otorrinolaringologista. E a gente vai falar sobre um outro lado do momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo esse momento de pandemia em que todos nós temos que usar todos os dias e o tempo todo as nossas máscaras. Mas afinal de contas, o que significa isso para esse nosso sistema respiratório? Olá, doutor João, muitíssimo agradecida por despender do seu tempo para conversar conosco um pouquinho. Oi, tudo bem, Carla? Eu que agradeço o convite, né? Vamos conversar aqui que a gente possa, né, esclarecer a população, né, e tirar até algumas dúvidas que no dia a dia aparecem. Maravilha. Vamos começar pelo básico, para a gente relembrar as questões com relação à doença propriamente dita. Qual a importância do uso das máscaras nesse momento que a gente está vivendo? As máscaras funcionam como uma barreira física contra partículas do ar. Sempre funcionaram. E nesse momento, especificamente, contra as gotículas, né, possivelmente estão carregadas de fungos, bactérias e vírus. E no nosso caso agora do coronavírus, do novo coronavírus. Tá? Então é importante, inclusive, né, os últimos trabalhos mostram que a grande parte das infecções acontece a partir de pessoas assintomáticas, ou seja, você não sabe que a pessoa tem a doença. Certo. Se você não sabe, você tem que usar máscara e espera que o outro use também. Perfeito. Quando a gente fala que eu tenho que usar a máscara e a outra pessoa também tem que usar a máscara, é porque aí a gente multiplica essa segurança? Tá preso aqui, tá preso lá? Isso, veja bem. Tem até uma escala, né, chamada probabilidade de contágio, que é a seguinte. Quando os dois, vamos colocar um paciente infectado e o outro não infectado. Quando os dois usam a máscara, tá, e tem uma conversa, né, a chance de transmissão é baixa. Um paciente infectado e o outro não infectado, os dois usando a máscara. Quando o paciente que está infectado usa e o não infectado não usa, já é moderada. Mesmo assim, não é tão alta. Ou seja, o paciente infectado usando e o não infectado não usando. É moderada. Quando, ao contrário, o paciente infectado não usa e o não infectado usa, já é alta. Porque o infectado está expelindo aquilo. Ele vai, mesmo o outro usando máscara, chance de contaminação. Agora, quando os dois não usam, é muito alta. Tá? Então, essa escala, geralmente, principalmente, como nós falamos inicialmente, porque muitas vezes a maior número de infecções acontece por pacientes assintomáticos. Lembrando para o nosso telespectador e explicando essa palavra. Assintomáticos não têm a doença. Tem a doença, mas não tem sintomas. Ou seja, o paciente está contaminando, está passando os vírus através das gotículas, mas muitas vezes ele não tem febre, ele mesmo não sabe que tem, né? Porque a gente admite, espera que quem esteja infectado evite, né, de sair, cumpra a quarentena, nós esperamos isso, né, numa pessoa correta. Exato. Fora isso, quem de fato tem a doença, mas não sabe, tá? Agora nós aumentamos o número, né, de testes até. Sim. Mas até algum tempo atrás estava difícil o teste. E muitas vezes o teste também feito em períodos errados também dá negativo. Exemplo, o PCR do cotonete, né, o SWAB. Geralmente ele consegue detectar o vírus só a partir do 4º, 5º dia da doença. Já o outro, o teste rápido do sangue, às vezes demora 7, 8 dias só para, de fato, detectar. Tudo então, isso por isso que a máscara é tão importante. De pessoas que a gente pode contaminar com a falta do uso da máscara. Certeza. Então, a máscara, nesse momento, é muito importante, né? Como nós falamos, né? Se as duas pessoas usarem máscara, a chance é baixa. Se as duas não usarem, é muito alta. E se principalmente o infectado que não sabe, né, que nós não sabemos, de fato, se ele está usando, ele já protege muito. Principalmente agora que o outro alerta, porque nós não está sendo muito discutido, é quem já esteve com a doença. Né? Até agora os trabalhos mostram, já tem alguns relatos, né, documentados,
pessoas que tiveram a segunda vez a contaminação. Então, aquele papo de eu já tive e estou tranquilo, isso é balela. Inclusive, teve até um cliente aqui no meu consultório, começou com esse papo na sala de espera, eu mandei cortar, entendeu? E mandei entregar uma máscara para ele, falei, de jeito nenhum, ou seja, tá? Tem que todo mundo usar máscara, principalmente em ambientes, né? De consultório, em todo lugar. Mas alguns ambientes é imprescindível, tá? Se ele não quiser usar na casa dele, agora na rua, o ideal em ambientes que tem mais pessoas, é imprescindível todos usarem, independente que tenham tido a infecção ou não, tá? Perfeito. Dando continuidade a esse nosso bate-papo, queria saber se é verdade que deixar o nariz para fora é pior do que usar máscara. E aí, isso me deixou curiosa. Isso a gente pode falar que é uma afirmação pitoresca. Por quê? Primeira coisa, tá? Primeira coisa, nós temos que ser correto, né? Na vida a gente tem que, de fato, em primeiro lugar, fazer corretamente. Se você quer um objetivo, no caso da doença em si, nosso objetivo é prevenir, então tem que usar a máscara, né, corretamente, bem ajustada, começamos aí, né? Elas precisam ser bem ajustadas, cobrindo o nariz e a boca completamente, tá? E, de fato, se você usa ela corretamente, nós temos o objetivo de não contaminar. Se você usa erradamente, deixando o nariz para fora, primeira coisa, você já tem uma falsa sensação de segurança. Você está pensando, não, eu estou de máscara, né? Tem gente que põe a máscara no queixo e pensa que está de máscara, né? Então, de fato, o nariz por fora não é o correto. Você está tampando a boca, tá? Que talvez tenha onde espelhe o maior número de partículas nas gotículas, porém, você está respirando essas gotículas, tá certo? Tá? Então, de fato, não é correto. Você tem uma falsa impressão de segurança, mas essa história que é pior não é, né? De fato, quando você protege a boca, você está protegendo pelo menos uma parte de onde as partículas vão entrar. Então, mas tem um lado da falsa segurança, entendeu? É aquela história, mais ou menos, não existe meia, né? Essa meia-verdade. Ótimo. Hein? O conceito de falsa segurança é ótimo. Em meia-verdade, né? Acha que tá, e na verdade, e aí pode, além do fato de achar que tá seguro por conta dessa máscara posicionada de forma inadequada, ainda pode não prestar atenção em outras demandas, onde você colocou a mão, higienizar com álcool e tal, ou então mexer no próprio nariz, que é uma coisa que eu já fiz aqui várias vezes enquanto estava gravando. Principalmente quem tem rinite, né? Eu quem tenho. tem rinite. Então é importante, né, você ter o cuidado, né, de não só encostar o nariz, mesmo de máscara, evitar de pôr a mão na máscara, né? Sempre colocar no elástico, na verdade. E se por acaso, sem querer, você coçar, logo, se possível, lavar as mãos com água e sabão, né? Se você estiver em casa ou num lugar que tem uma pia, ou usar o álcool gel, né? De fato, também. Outra coisa que dá uma falsa, né? Só a gente está falando de máscara, mas é bom importante falar de luvas. A gente vê muita gente com luva aí. A luva também, muitas vezes, é uma falsa segurança, porque já foi feito trabalhos que mostram que quem está de luva, tá? A não ser, tudo bem, eu estou de luva, daqui a pouco eu jogo a luva fora, ótimo. Eu tenho luva aqui quando eu vou fazer um procedimento, eu uso luva, minhas funcionárias vai lavar o material, usam luva, mas tiram e jogam fora. Porém, quem usa luva há muito tempo, o que acontece? A luva passa no álcool gel, ela não pega bem a luva, diferente da mão. Ela não impregna. Então, está mostrando que a diferença de quem usa luva, quem não usa, em termos de impregnação do álcool em gel, é menos da metade, menos de 50%. Então, você não vai fazer uma asepsia na luva. Então, é luva para usar um período pequeno e jogar fora. Não é ficar o dia inteiro com luva e você passa no álcool gel no supermercado, não adianta muito. Então, essa falsa segurança também de quem tem luva. Luva é bom? Sim. Vou escolher as verduras, o que for, usei a luva, jogou fora. Vou na comida aquilo, né? Está se usando a luva, jogou fora. Não para ficar com a luva e usar álcool em gel e luva, como eu também já presenciei. O álcool gel não pega bem luva. Ele não consegue impregnar, ele não limpa a mão como limpa a pele. Maravilha, muito bom a gente esclarecer essas coisas, até porque isso é sempre muito falado, mas não custa num momento em que a gente ainda vive na pandemia, mas num processo de flexibilização comercial,
cada vez maior e social, e a gente precisa entender para se cuidar de forma correta. E aí, de fato, vem as questões com relação ao uso da máscara no que diz respeito à sua especialidade. Eu vou falar de mim enquanto cidadã. Em via de regra, eu trabalho muito no escritório home office e saio pouquíssimas vezes por conta desse momento que a gente está vivendo. Apenas o que é estritamente necessário. Hoje, em especial, eu estou gravando com o senhor, mas eu não estou no meu escritório home office. Eu estou, por sinal, bem pertinho da sua clínica de atendimento. Eu estou aqui na Rádio Serra, onde eu vim prestar um serviço de comunicação também. E aí eu agora estou sozinha numa sala com o meu computador, esse equipamento é meu, e aí por isso que eu estou sem máscara para gravar. Contudo, todas as vezes que eu uso a minha máscara, e ela está aqui, do ladinho, eu sofro muito. Eu tenho rinite alérgica, o meu nariz coça desesperadamente dentro da máscara e eu sinto muita falta de ar de verdade. Claro que não utilizo essas minhas alegações para não usar a máscara, pelo contrário, eu sou do grupo das pessoas que usa máscara de verdade. E aí é que vem a minha questão. Esse incômodo, de forma geral, ele é normal para todas as pessoas? Veja bem, claro que tem pessoas mais sensíveis, né, ao uso das máscaras, até por uma ansiedade muitas vezes. Tem pessoas mais ansiosas, né, que não conseguem ficar em quartos muito fechados, né, em ambientes, né, que nós fazemos audiometria, é uma sala pequena acústica, quando fecha tem pessoas que não conseguem ficar. Você tem que conversar, abrir a porta um pouquinho, a máscara atrapalha os sentidos muitas vezes, né? Parece que é besteira, mas sim, né? Então atrapalha muitas vezes os sentidos, então a pessoa sente de fato um desconforto. Muitas pessoas, independente de ter problemas alérgicos ou não. Quem tem problemas alérgicos, rinite, asma, de fato respiram pior. Então muitas vezes a pessoa acostuma já a respirar mal, tá? Já deveria já estar tratando há algum tempo. Quando você tem um fator que colabora mais ainda, igual quem tem rinite pega um resfriado, piora muito mais. Então quem tem rinite e está usando máscara, vai piorar, com certeza. Então é um alerta para essa pessoa para ela procurar até ajuda. De repente, se ela melhorar um pouco esse nariz, ela vai incomodar, mas nem tanto. Porque se o nariz já está obstruído, se as conchas nasais, a chamada carne do nariz já está inchada, muitas vezes quando coloca a máscara, vai fechar mais ainda. Vai diminuir a aeração. O paciente vai respirar pior. Então, é verdade isso, as pessoas, quem tem rinite, quem tem asma, tem uma dificuldade maior, mas que seja um alerta para essas pessoas procurarem um atendimento do seu médico, tá certo? Para poderem, de fato, melhorar o nariz, e não só durante melhorar nesse período, mas é um alerta para que elas se cuidarem, né? Porque muitas vezes elas pensam que estão bem e não estão. Então, existe um agravante sim para as pessoas que já têm patologias relacionadas à questão respiratória, mas é muito importante, então, se está incomodando exageradamente, duas coisas que você falou que me salientam, que eu acho importante a gente pensar. Primeiro, a questão da ansiedade que a gente está vivendo, e a gente já trabalhou aqui no programa Trabalhador em Foco com a doutora Regina Rezende, que é psicóloga. Falamos sobre a questão da ansiedade nesse momento de pandemia. Então, assim, tá sentindo esse desespero com a máscara? Uma possibilidade é pedir ajuda em ordem psicológica, e outra, buscar um otorrino para ver se esse desencontro, se esse descompasso desesperado é também uma patologia que ainda não foi tratada. Se tem uma razão de ser, a nível, né, fisiológico, anatômico, pacientes têm um desvio de septo, tem alguma alteração, tem uma razão de ser. Muitas vezes não tem uma razão, é mais ansiedade do que a parte orgânica, né? Em termos de nariz. Às vezes não, às vezes é mais a obstrução. Aí você melhorando esse processo, às vezes com medicamento, às vezes um simples spray de nariz, o paciente vai ter um conforto maior. Perfeito. Mas quando você fala em quais seriam as principais patologias relacionadas a essa falta de ar tão desesperada que as pessoas alegam que é por conta do uso da máscara? E o que a gente quer dizer aqui nesse programa é especialmente que pode não ser por conta da máscara, pode ser uma patologia pré-existente. Quais são essas patologias? Em termos de nariz, seria principalmente a rinite,
que causa O que é a rinite? Para A mim é rinite, normal porque eu tenho rinite. Então, assim... a rinite é uma inflamação do nariz. Tá? O nariz, geralmente com sintomas principalmente de congestão nasal, o nariz fica entupido, porque a corneto, que é uma carninha que nós temos, todos nós temos, ela incha. Geralmente ele tem coriza, isso também incomoda que a coriza cai na máscara, vai tornar a máscara mais úmida e, consequentemente, vai diminuir o período bom do uso da máscara, um período... Nós temos a máscara, importante, um parênteses aí, o ideal é de 2 a 3 horas, dependendo do local. Você estiver aí num lugar, num escritório, né, e outra pessoa está vendendo, um vendedor na rua com calor, ele vai suar mais, ele vai ter que trocar a máscara antes disso. Tá? Então, a coriza vai molhar a máscara, o espirro, né? O paciente vai espirrar, vai incomodá-lo. Então, espirro, coriza, congestão nasal, tudo isso vai piorar o paciente, a rinite. E alterações anatômicas, como desvio septo, é o ossinho do nariz torto, o paciente respira principalmente pior de um lado, geralmente. Presença de pólipos, né? Que são como se fossem tumores benignos, que muitas vezes tem no nariz. Tá? E nas crianças seriam as adenoides, que o adulto já não tem. Né? As crianças adenoides, chamada tonsilas faríngeas, que é muito comum na criança, e ela incha também, e a criança já é um respirador oral. Geralmente esses pacientes já respiram mal. Com o uso da máscara, vão piorar. Né? E pacientes também, até pacientes obesos. Né? E o paciente, às vezes, muito obeso, que ronca muito à noite, né? De fato, o que acontece? Ele tem uma retenção de gordura no pescoço. Então, ele já dormiu mal, ele está cansado. Essa flacidez torna essa mucosa mais flácida, ele respira pior. Mas quando ele deita, porém, durante o dia também. Então, são vários fatores anatômicos, né, e fisiológicos que podem contribuir, de fato, para o paciente não respirar tão bem. Ele já respira mal. A máscara é mais um fator que vai colaborar com isso. Perfeito. Acho que a gente conseguiu ilustrar muito bem para o nosso telespectador. Agora, uma outra questão é a seguinte. A maior parte das pessoas, de forma generalizada, utiliza máscaras que são lavadas e reutilizadas. E aí, em via de regra, eu, Carla, sou uma pessoa que sempre teve rinite e um montão de alergias. Então, eu tenho o conhecimento da pessoa que o nariz sempre coçou, né? Coisas muito próximas do meu nariz sempre me fizeram ter coceirinhas. E aí a questão é assim, como lavar de forma adequada? Que produtos utilizar com relação ao Covid, que é o grande passo desse que a gente tem que pensar nesse momento, mas também para essa saúde de quem já tem alergias e que vai estar com um tecido tão próximo do nariz e que pode, de alguma forma, agravar as patologias que já existem. Vamos aproveitar essa pergunta até para fazer um esclarecimento sobre tipos de máscara. Né? Então, a primeira coisa, nós temos alguns tipos de máscara. A considerada até melhor, bem, né, a tão procurada, que é a chamada N95 ou a PFF2, que é Peça Facial Filtrante 2. Tá? São máscaras, geralmente, designadas para profissionais de saúde. A gente até alerta a população. É claro, a população não pode usar? Pode. Mas agora até aumentou. Mas até algum tempo atrás estava difícil conseguir. E esses profissionais de saúde têm que deixar essas máscaras mais profissionais de saúde. Tá? Que estão em contato com, né, a chamada alta virulência, que também é outra coisa discutida. A doença ela se agrava mais com alta virulência. Então, médicos, enfermeiros, pessoas que ajudam ali no dia a dia dos hospitais precisam dessa máscara de maior proteção. Tá? Então, essa máscara pode até durar, né, teoricamente, até uma semana, até mais, desde, né, usado pela mesma pessoa, se não está molhada. É uma máscara de uma proteção de um material muito bom. Existe a máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica, que é uma máscara com... Então, até só para ilustrar, essa seria a máscara, né? Seria N95 ou PF2, tá certo? Que seria aquela máscara, né, de forma de cubo, tá? Que você coloca toda. A máscara cirúrgica, que seria uma máscara em 3 camadas, tá? Que é a máscara mais comum que se usa, né? Dentistas, médicos, ou até no dia a dia, o médico que não está fazendo nenhum procedimento, né? Apenas conversando, você coloca, ela tem 3 camadas, essa é uma máscara descartável. E mesma coisa, se você molhar, né, durante 2 ou 3 horas, você deve trocá-la. Certo. Eu praticamente aqui uso 2 ou 3 máscaras por dia aqui no meu consultório. Tá?
em termos de uso. Então, essa máscara é uma máscara usada também para profissionais que não estão fazendo nenhum procedimento e o público em geral também está usando ela. Tem 3 camadas, ela é mais fácil de encontrar. E tem a máscara de pano, tá? Que é uma máscara também que deve ser uma máscara... O ideal é que sejam 3 camadas também, geralmente uma de algodão e 2 de outro tecido, como TNT ou outro tecido, tá? Pegar bem o nariz, né? Nós usamos a mesma marca, doutor. Isso. A gente não pode falar, a gente até pode falar a marca. Eu gosto dessa da Lupo, que é a mesma que você está usando. Então, são marcas, né, de marca, né, conhecida, de tecido bom. Que dá uma segurança institucional. Ela deve ser lavada, né? Essa massa deve ser lavada, você deve deixar ela pelo menos um período aí de no mínimo meia hora, 1 hora, de fato, dentro de um recipiente de 1:50, ou seja, uma parte de água sanitária, um outro detergente forte, com 50 partes de água. Ou seja, 10 ml de água sanitária, né, o cloro, 10 ml, pouquinho, para 500 ml de água. Tá? Não há necessidade de pôr uma quantidade grande, que essa relação de 1:50, ela é suficiente. Tá certo? E depois essa massa já está... e depois o ideal é secá-la. Né? Só o secar também vai ajudar. Né? Cuidado com quem vai manusear, né? Também a mão tem que estar limpa. Né? A gente está se falando em manuseio, tanto da massa, quando você vai colocar a massa, tem que estar com a mão limpa. Então, você vai lavar também, né? Teoricamente, você tem que estar com essa mão limpa. E aí sim, você vai deixar ela um período de 30 minutos ou 1 hora. E depois vai tirar essa máscara, vai secar, ou dependendo da massa, pode passar, né, o ferro, né? Até também vai colaborar, ou não, algumas outras não, tá certo? Então, é muito simples essa lavagem, né, da máscara, porque um vírus, teoricamente, ele fica muito tempo, não. Mas se qualquer um bom detergente, ele vai, de fato, matar esse vírus rapidamente. Não tem essa... Ele vai ficar mais tempo se ele tiver uma superfície que nada for feito contra ele. Passando um álcool gel, passando até um pano, né, com detergente, vai matar esse vírus. Não só ele, como 99,9% dos vírus vão morrer facilmente com esses detergentes comuns. Essa é até a fala de um sabonete específico, que se diz antibactericida, né? Que todo mundo agora adora. Lá em casa, por exemplo, a gente só usa esse, que é 99,9%. Eu gosto da ideia, então eu me lavo com esse. Certo. E aí, a questão do contato, higienizando da forma correta, as chances da gente ter algum tipo de alergia levada por conta da máscara é considerada pequena. Veja bem, a não ser pessoas que já têm uma predisposição. Tem pessoas que têm uma alergia ao jeans, por exemplo, que é mais comum. Né? Pessoas que têm portadoras de dermatite atópica, que é uma doença de uma inflamação da pele, muito sensível, a pele fica ressecada. Uma pessoa que tem dermatite atópica tem que hidratar sempre essa pele, tá? Porque senão, se você não hidrata essa pele, a pele fica seca, ela racha. Aí quando a pele fica racha, ela racha a chance, pequenas fissuras, a chance de bactérias, vírus, né, escabiose, a chamada sarna, micose, o fungo. Então, essas pessoas têm mais propensão a ter essas doenças comuns, porque não tem a camada de proteção. A pele é a maior proteção do organismo. Então, se a pele tem fissuras, a chance de entrar o vírus é maior. Tá certo? A chance de fazer uma alergia é maior. Então, de fato, pessoas predispostas, e a máscara está muito apertada, principalmente a N95, que aperta um pouquinho, né? Nós já vimos profissionais de saúde, né? Mesmo aqueles que não têm alergia, saíram todo marcado, né? Quem nunca viu isso? É uma imagem até forte, né? Que mostra como esses profissionais estão se dedicando. Então, agora, pacientes alérgicos ficam muito mais ainda. É igual o paciente alérgico que usa uma calça jeans, o sutiã, né? Quem já tem alergia, muitas vezes coloca o sutiã, fica com a marca vermelha. Pessoas que usam uma calcinha, um elástico da calcinha, da cueca, ou do cinto, já vão ficar vermelha. Então, a máscara nesses pacientes alérgicos também podem dar sinal local, tá? Comum. São pacientes que liberam muita histamina. E nesse caso, a melhor alternativa é buscar ajuda médica, para poder indicar o tratamento adequado. Muitas vezes a alergia muitas vezes não tem cura, mas você consegue amenizar, controlar esses sintomas. Perfeito, doutor. Queria de verdade agradecer a disponibilidade do seu tempo. Nosso tempo acabou. Acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas de senso coletivo nesse momento. Eu vou dar, para finalizar, né, até no meu Instagram estão feitas algumas perguntas, e o pessoal fala do uso da máscara, da imunidade de rebanho, né, tão falada, né? Então, essa imunidade de rebanho não é uma estratégia boa, é uma estratégia quase impossível de acontecer, principalmente num país como o nosso. Tá? Então, o que é uma imunidade de rebanho? É quando a nossa população
já teve contato com o vírus e quanto da população já conseguiu obter defesa, imunidade. Isso você precisa de, no mínimo, 50% a 70% dessa população. Então, no Brasil, isso é impossível. Vamos colocar como 200 milhões de habitantes. Então, nós precisamos de 100 milhões serem contaminados. Desses 100 milhões, 10% desses 100 milhões contaminados, vamos colocar uma hipótese boa, que 90% tranquilo, ficou em casa, pegou quadro leve. Apenas 10% complicou. 10% de internação. Nós precisamos de 10 milhões de leitos. Nós temos no Brasil? Não temos. Desses 10% de contaminado do hospital, nós precisamos de mais ou menos 4% a 5% de UTI. Precisamos de 5 milhões de leitos de UTI. Não tem. E desses 5 milhões, 1%, pelas estatísticas, tem óbito. Ou seja, vão morrer 1 milhão de pessoas. Então, essa história de imunidade de rebanho, para uma doença como essa, não funciona. Então, nós temos mesmo que proteger. Nesse momento, é proteção. Vamos todo mundo pegar a doença? Isso não funciona. Somente em termos no momento. Tá bom? Acho muito bom esse alerta. Mais uma vez, agradeço seu tempo, sua disponibilidade de compartilhar informações com a gente. E sempre que possível, pode ter certeza, e sempre que necessário, vou entrar em contato para a gente falar um pouquinho para o nosso telespectador. Eu agradeço o convite. Um abraço a todos. Estou à disposição, né, no meu Instagram, @João Vianney. E quem quiser saber mais sobre máscara, também tem de fato, tem um estudo, tem uma reportagem muito boa no site do Ministério da Saúde. Perfeito. Obrigada, de verdade, foi um grande prazer. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta em breve com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.